Nesse Fazendo e Falando, nós vamos, no caso eu, né? Você só vai assistir. Nós vamos limpar a minha mesa do home office e eu vou contar por que eu deixei de me posicionar como uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout e passei a me colocar como uma facilitadora da recuperação do burnout. Gente, eu adoro essa mesa, achei a coisa mais linda do mundo. Quando eu tava pensando como eu ia fazer esse apartamento, eu vi essa mesa no site de uma loja, mas ela era branca e só tinha opção, acho que branco-preta, e eu queria assim cor de madeira. E esses nichos achei que eram muito bonitos, mas depois pensei que a bagunça do dia a dia poderia deixar a coisa meio caótica. Então eu coloquei esses cestos e achei que ficou muito bonito e muito prático, porque o que eu precisar pegar, eu puxo o cesto e pronto, peguei. E só eu vejo a bagunça que tem dentro de cada um deles. No outro apartamento, eu tinha lá o proprietário anterior transformou a parte que seria a área de serviço num escritório e uma parte que seria um quartinho de despensa numa área de serviço, e eu mantive essa configuração. E nesse escritório eu fiz desse escritório meu local de trabalho, de atendimento, mas quando eu vim para esse apartamento aqui, que é menor do que aquele, não daria para eu fazer a mesma coisa se eu quisesse manter esse conceito de casa aberta. E então eu optei em fechar a porta que existia de passagem da sala para o quarto, abrir aonde era uma parede fechada e virou a passagem da sala para o quarto. E nessa parte que eu fechei a porta, eu coloquei a mesa do home office, e do outro lado dessa parede eu ganhei um espaço de armário que resolveu muito do problema de espaço que a gente tem quando muda de uma casa maior para uma casa menor. E assim, limpar essa mesa, a gente exige um planejamento. Eu faço a faxina da minha casa um pouquinho por dia, né? Porque eu mesmo que limpo a casa e eu não quero cutucar o limite da fadiga. Então eu tô automatizando uma rotina onde todo dia eu vou fazer minha caminhada, faço minhas práticas, faço meus exercícios de fortalecimento, aí faço uma parte de limpeza, de arrumação, que sempre além da coisa diária, louça, o pó do balcão onde põe comida na cozinha, sabe? Lençol, toalha, banheiro, pia, essas coisas. Além desse roupa, dessa parte diária, sempre eu tenho uma listinha e eu vou cada dia escolhendo o que eu vou fazer, às vezes por conta de urgência, tipo, isso tá mais sujo, e às vezes por conta do que eu tô com vontade de fazer, que às vezes eu não tô com vontade de fazer. Por exemplo, neste momento, o vidro da janela da sala tá na minha lista,
Mas eu não tô com vontade de limpar o vidro hoje, porque dá muito trabalho limpar a janela. E eu tô aqui saindo do período de menstruação e eu ainda tenho hoje, amanhã, assim, que eu fico meio. E aí depois, ok, já tô com uma energia melhor, posso limpar o vidro da janela. Então hoje eu vim limpar a mesa do home office. Gente, eu adoro que eu tenho essa máquina de escrever aqui, que é o seguinte, essa máquina não é a máquina que eu usava. Eu lavei ela, coloquei no sol para secar, porque ela não funciona mais mesmo, então não tem problema meter ela na água e no sol. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu usava uma máquina de escrever exatamente igual a essa. Sim, eu sou velha assim, tá? Porque eu comecei a fazer estágio em 1990, que eu estava na faculdade. E aí eu fui trabalhar numa agência como redatora júnior e eu usava uma máquina exatamente igual a essa, que era minha, porque meio que me contrataram sem saber, sem pensar na estrutura básica. Eu lembro que eu sentava numa mesa que ficava exatamente embaixo de uma escada. Então, quando eu ia levantar, eu precisava prestar atenção, porque não dava para eu ficar toda em pé. Eu tinha que sair meio agachada até sair debaixo da escada e usava a minha própria máquina de escrever. No emprego seguinte que começou a ter computador, e aí parecia assim uma riqueza, que cada redator tinha um computador. Nossa, era demais. Eu não sei se todo mundo sabe como é que eu a comecei a ser terapeuta. Comecei a ser terapeuta não, como eu virei terapeuta, mas eu comecei a estudar sobre burnout, porque, como eu sempre falo aqui, a orientação. Achei um marca-livro. A orientação que a gente tem dos profissionais da área da saúde é muito ruim, é muito falha, né? As pessoas ainda não sabem muito o que fazer com a gente. Eu tava precisando achar esse livro aqui mesmo para eu usar. Eu tô escrevendo. Esse livro aqui é um livro que me ajudou muito a entender que o problema de eu não estar conseguindo meditar não era eu, e sim o fato de terem me ensinado errado, porque as pessoas explicam as coisas na internet e muitas vezes elas explicam de um jeito que faz sentido para elas, mas não pra gente, né? E aí com esse livro eu aprendi duas coisas muito importantes que eu tô inclusive escrevendo agora um aulão de meditação e mindfulness, e eu usei um exemplo que eu aprendi aqui nesse livro, e eu precisava. Bom, agora eu sei onde ele tá. Que aí eu vou usar para mostrar para as pessoas do aulão. Ai, meu Deus, caiu um negócio ali. Esse livro aqui também é muito bom, se você está interessado em entender como meditar. Mas se eu fosse você, sinceramente, eu esperaria mais um pouquinho só, que daqui a pouco eu vou lançar alguns aulões novos, entre eles esse de mindfulness e meditação. E aí eu vou te explicar qual é a diferença entre os dois, como você pode começar a fazer. E, gente, então quando eu me vi ali sem as pessoas saberem me ajudar, eu comecei a pesquisar sobre muitas coisas relacionadas ao burnout. E mesmo depois que eu já tinha o diagnóstico, que eu já tinha encontrado as pessoas certas que poderiam me ajudar, eu continuei estudando e lendo e pesquisando. Faz parte da minha personalidade isso, de ficar atrás das informações, de ficar cruzando coisas e chegando a insights, e minha cabeça não para, e eu fico lá, ai meu Deus, entendi, mas tem mais isso e não sei o que, e depois eu preciso de alguém para descarregar, eu descarrego tudo em cima de vocês, as informações que eu obtenho sobre isso, essas conclusões a que eu chego, né? Eu trabalhei como publicitária durante 25 anos, iniciando minha carreira na máquina de escrever, e muito por conta desse meu perfil, de sempre estar processando muitas informações, entrando num caos de muitas informações e saindo de lá com conclusões e insights, né? E isso foi muito positivo para mim na hora que eu precisei usar isso a meu favor pessoal, né? E não para algum cliente da Roberta Publicitária. Uma coisa curiosa é que eu, desde muito cedo, tinha resolvido que eu ia fazer medicina, que eu ia fazer faculdade de medicina. Minha mãe não pareceu muito convicta de que era isso que eu ia fazer,
porque ela não achou que essa escolha combinava muito com a pessoa que eu sou. Mas, como eu estava parecendo muito convicta e a minha mãe nunca interferiu de forma a impor nada, a única coisa que ela fez é que ela achou que por essa minha escolha não combinar comigo, eu devia estar um pouco perdida ou equivocada. Ela, nessa época, trabalhava na Fundação Carlos Chagas. E lá na Fundação Carlos Chagas tinha um programa de orientação vocacional, aonde ela conseguiu uma vaga lá para mim. Eu não sei se ela conseguiu uma vaga lá para mim porque ela trabalhava lá ou se ela precisou pagar como qualquer cliente, eu não sei. Só sei que eu fiz o processo de orientação vocacional, que era muito legal, durava umas semanas, a gente ficava tipo a tarde inteira lá, vários dias na semana. E no final tinha uma entrevista onde os caras orientavam para qual área eles achavam que em qual área eles achavam que a gente se encaixaria melhor. E para mim, desde o começo até o final, a sugestão era comunicação. E realmente eles estavam corretos. Tanto que eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, mas não por conta deles terem falado isso para mim. Porque eu saí da entrevista onde me falaram que era para fazer comunicação, convicta de que eu ia fazer medicina. Eu acho que eu achava bonito, porque eu tenho tios médicos. A minha tia médica que falou que o que eu tenho é frescura, e o ex-marido dela, e eu acho que eu achava muito bonito isso e queria. Na verdade, eu vejo que desde cedo eu sempre tive uma propensão em escolher caminhos profissionais em que eu ajudasse as pessoas em alguma coisa ligada à saúde. Eu passei por várias especializações de medicina que eu gostaria de fazer, eu passei por psicologia, eu passei por odontologia, passei por algumas coisas e estava decidido então a fazer faculdade de medicina. Inclusive, no colégio que eu fiz, a escola que eu estudei do primeiro ao terceiro colegial, não sei se chama isso agora, mas antigamente era isso, são os 3 últimos anos antes da gente ir para a faculdade. A gente tinha a opção no terceiro ano em já fazer as matérias, o terceiro ano com matérias voltadas à área da faculdade que a gente já tinha escolhido. Então, como eu achei que eu ia fazer medicina, eu fiz o terceiro ano de biológicas. Quando foi mais ou menos maio, tô fazendo assim agora, mas na época fazia sentido. Quando foi maio desse ano em que eu fiz o terceiro colegial, que eu tinha 16 anos, então 1987. E todo mundo me falava, nossa, você tem que fazer propaganda. Nossa, por que você não vai fazer propaganda? E eu achava um absurdo, porque alguém me falou em algum momento que para fazer propaganda, para trabalhar em propaganda, era necessário saber desenhar. E eu sou uma negação em desenhar, gente. E na minha cabeça eu precisava saber desenhar, eu não sei desenhar, então por que estão falando que eu tenho que fazer publicidade? Eu achava que eu ia ser um fracasso se eu fosse fazer faculdade, né? E vamos lembrar que a minha vida foi toda construída para que eu recebesse elogio das pessoas. Então, como assim fazer faculdade que eu não vou dar conta, né? Pois bem, estava convencida, minha mãe, inclusive, começou a guardar dinheiro de outra forma e a trabalhar mais nos finais de semana, porque faculdade de medicina é pesado de pagar. Minha tia fez faculdade de medicina, quem pagou foi meus pais, então minha mãe falou, meu Deus, mais uma. Começou a se preparar. Quando foi maio, eu fui dormir num dia e acordei no dia seguinte completamente convencida de que o que eu tinha que fazer era propaganda. Gente, eu sou espírita, tá? Então eu vou muito pro lado do... Alguém deve ter me dado ali uma orientação, alguma coisa, porque daí eu fiquei completamente convencida de que eu ia fazer propaganda e aí comecei a me achar uma palhaça, porque eu estava fazendo colegial de biológicas e cursinho para entrar em propaganda, mas enfim, entrei na faculdade que eu queria, graças a Deus, e aos meus privilégios e a minha inteligência. Me formei em propaganda, fui trabalhar como... E realmente não consigo entender que outra profissão eu poderia ter tido que combinasse mais comigo. Eu gostava muito do que eu fazia, eu era muito boa no que eu fazia. Mas, por conta do estresse crônico, dos contextos, dos ambientes, das demandas, das jornadas, da sobrecarga, eu fui perdendo tesão naquilo. E quando eu colapsei, eu percebi que eu já estava trabalhando há uns 5 anos, pelo menos,
naquela área já como planejamento, que eu tinha mudado de redatora, fui para planejamento já, mas sem nenhum tesão, sabe? Eu queria tirar as coisas da frente e ir embora, não tinha mais paciência, não gostava mais. Bom, quando eu comecei a pensar em voltar a trabalhar, não tô limpando nada, né? Só tô falando. Quando eu comecei a pensar em voltar a trabalhar, eu me lembro que eu comecei a ver algumas possibilidades. Eu falei, eu gosto de escrever. Eu lembro que tinha o ex-reitor da ESPM, que foi onde eu fiz a faculdade de propaganda. Hoje tem uma agência voltada a empresas que querem ter como público consumidor as pessoas da terceira idade. Não sei se 50 mais ou 60 mais. E eles se especializaram nisso como uma consultoria para esse tipo de estratégia de comunicação voltada para esse público, né? E, pelo que eu entendi, ali o contexto, o ambiente de trabalho deve ser muito gostoso, são pessoas que eu admiro, ninguém disposto a fazer jornadas absurdas, então eu considerei que poderia ser uma possibilidade. E eu comecei a ver isso. Eu estudei roteiro há muitos anos. Muitos anos não, mas eu acho que há uns 2 anos. Eu era muito boa em fazer roteiro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Era um plano profissional que eu tive lá para 2003, mais ou menos, mas acabei amarelando, porque fiquei pensando, mas se não der certo, o que vão pensar de mim? E aí a gente não, quando você sai da criação, fica um tempo fora sem trabalhar em agência, você não consegue meio voltar, você volta meio por baixo, assim, né? Enfim, as portas meio que se fecham. Eu falei, ai meu Deus, e se eu for fazer isso e daí não der certo? E aí eu ficar sem nada, né? Tipo, não deu, saí do que estava certo e não deu certo o que eu investi e tal. Bom, acabei amarelando. E o final da história, vocês sabem, já que estamos falando aqui sobre burnout, né? Não deu muito certo a minha escolha, que foi uma escolha completamente pautada na covardia. Foi isso que aconteceu comigo. Nini. E aí, eu lembro que, cara, todo mundo me falava, quando eu comecei a falar sobre burnout nas redes, todo mundo me falava, por que você não faz uma faculdade de psicologia? Por que você não faz uma formação de psicanálise? Por que você não faz um curso de coach? E tava muito na moda esse negócio de formação de coach, né, uns poucos anos atrás. E eu me lembro, gente, deixa eu só fazer uma pausa e falar que esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li depois do colapso. Foi o início do meu caminho de entender tudo o que eu falo no meu conteúdo hoje. É um livro aqui da Sônia Rist, que é uma jornalista que descobriu o quanto a medicina chinesa pode contribuir com a nossa saúde, especialmente a alimentação. Eu tenho vários livros dela, olha, tem um aqui que ajuda a gente a entender por que açúcar faz tão mal e que a gente deve parar de comer açúcar, olha, ele é bem fininho. Eu tenho um outro dela aqui, ó. Esse livro aqui, gente, meu tio, esse tio médico, que também deu uma enveredada para essa parte mais natural, mais de energia e tal, me recomendou que eu lesse. Não entendi nada. E aí depois eu descobri que recomendam que a gente, depois de ter lido, depois de um tempo, depois de alguns poucos anos, a gente leia de novo, porque a nossa compreensão vai ser completamente diferente. Eu ainda não li de novo e por isso ele continua aqui, apesar de eu não ter entendido nada, porque eu quero ler de novo. Bom, e aí todo mundo falava, por que você não faz um curso de coaching? Vocês sabem o que eu acho de coach, né? E eu falava, gente, acho que não, hein? Mas ao mesmo tempo, no fundo eu achava que o que eu estava tentando fazer enquanto falava com as pessoas sobre burnout nas redes não estava completamente distante de coaching. E eu fiquei com muito medo de, sem perceber, eu estar incitando as pessoas a fazerem alguma coisa que deu certo para mim, mas que não daria certo para a maioria das pessoas. E tanto se falou de coaching. E aí eu lancei meu primeiro livro, que é esse daqui. E nesse primeiro livro eu citei o Dr. Alan Dutra, que hoje é o meu médico, mas que na época eu só tinha visto umas entrevistas dele, umas coisas no canal dele, no conteúdo dele, e tinha me ajudado a entender algumas coisas. E eu citei alguma coisa que eu nem me lembro, para ser bem sincera, nesse livro. Eu acho que quando eu falo de fadiga de adrenal. E alguém comentou com ele, eu não sei como é que foi parar esse livro na mão dele, ele entrou em contato comigo e falou, olha, achei muito legal e tal, se quiser um dia a gente pode fazer uma live.
E fizemos essa live. No dia dessa live, eu lembro que foi um dia muito desesperador para mim, porque eu não tinha dormido, né? Eu tava ainda com aquela insônia. Eu tava com o Dr. Fofinho. Eu contei a minha história com o burnout em 6 episódios. Aqui embaixo no descritivo eu vou deixar o link de todos esses episódios. No episódio 3, eu acho, eu falo sobre os tratamentos médicos. Talvez seja nesse que eu comente que eu resisti muito a aceitar que o Fofinho não estava mais conseguindo me ajudar e eu precisava mudar de médico. Quando eu fiz essa live com o Dr. Alain, eu já, no fundo, eu sabia. Na intuição, eu sabia que eu precisava mudar de médico, mas eu ainda estava resistindo muito em aceitar, eu ainda achava que o Dr. Fofinho era a salvação da minha vida. E eu me lembro de 2 coisas, que nessa live o Dr. Alain comentou alguma coisa sobre um curso de coach, eu acho que ele tinha feito. E aí quando acabou a live, eu lembro que minha mãe assistiu a live, um pedaço dela, e falou assim, pô, esse cara aí sabe do que você tá falando, hein? Esse cara vai saber te ajudar. Eu falei, nossa, eu tive essa impressão também. E eu ainda demorei 1 ano para me convencer de que o Dr. Fofinho não estava mais dando certo. Decidi marcar a primeira consulta com o Dr. Alain, ficar esperando, que na época tinha um tempo de espera, uma fila de espera muito grande. Hoje não tem mais. Ele deu um jeito lá na agenda dele, fazendo uns retornos por WhatsApp, que aliás são excelentes. E nesse meio tempo, logo depois da live, eu lembro que eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de coaching. Primeiro porque eu preciso entender o que é exatamente o coaching, para ver se tem coisas úteis para o trabalho que eu quero fazer, que eu nem tinha entendido direito o que era, e para não cair nos erros que eu considero que fazem mal para as pessoas. Inclusive, a prova está aqui. Eu fiz um curso de coaching. Me formei coach. E aí, eu falei, tá, eu entendi, algumas coisas eu achei bacanas, mas não é isso. E eu lembro que eu passei um período tentando entender o que exatamente eu queria fazer, o que era esse serviço que eu queria prestar para ajudar as pessoas que estavam passando por um burnout. E eu não estava conseguindo entender. E eu lembro, eu tenho um amigo que é publicitário também, e eu falava, o que você acha disso aqui? Ele falou, mas isso aí não entendi direito. Aí eu lembro que eu fiquei uma tarde inteira pensando em como eu ia explicar e como chamava e o que seria, porque eu não queria me denominar coach, porque não era exatamente isso. Bom, todo domingo eu faço o Evangelho no Lar. E teve um dia que quando eu comecei a fazer, tipo, primeiros segundos, que eu comecei a fazer a oração para começar, não sei o quê, me veio assim do nada. Eu falei, é terapia, é terapeuta o que eu quero ser. É uma terapeuta integrativa. Tipo, e eu acho que foi a mesma situação de anos atrás, de anos antes, quando eu estava convicta de que seria médica e fui dormir médica, fui dormir candidata a vestibular de medicina e acordei candidata a vestibular de publicidade. Ninguém entendeu nada, minha mãe ficou muito aliviada e para mim fez muito sentido. E eu acho que aconteceu isso, o que quer que seja. E eu falei, entendi, é terapeuta. E aí eu fui fazer uma formação para ser terapeuta. Eu fiz 2. Na verdade, eu fiz 3, porque eu fiz formação para terapeuta básica e a top. E depois eu fiz uma formação para atender com o EFT. Então, eu fiz 3 formações de terapia e comecei a atender. E eu lembro até hoje que o primeiro atendimento que eu fiz, eu fiquei pensando assim, quando acabou, né? Gente, toda vez que eu acabo de gravar uma aula, eu falo, nossa, ficou uma bosta, ninguém vai entender nada, ninguém vai gostar. E aí depois eu fico surpresa porque as pessoas estão elogiando. Essa sou eu, síndrome de impostora. Ainda vou fazer uma aula sobre isso. É que eu ainda não resolvi isso em mim. Então eu acho que eu ainda não posso falar com propriedade sobre isso, sabe? E aí eu fiquei esperando. Eu falei, a moça tinha comprado um pacote de 3 atendimentos. Nós fizemos a primeira sessão, desligamos o computador e eu fiquei esperando. Eu falei, ela vai me ligar e vai falar que ela não quer fazer as outras 2 sessões. E eu vou devolver o dinheiro para ela, tudo bem, mas assim, com medo, porque se isso acontecesse eu ia me sentir muito derrotada, muito incompetente, me conheço. E aí, gente, chegou uma mensagem da moça falando assim, cara, tô passada com as coisas que a gente conversou, com as coisas que você me falou. Ela amou, ela adorou, assim, acendeu muita luz na cabeça dela, ela começou a entender as coisas de outro ângulo. Aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz.
E eu falei, gente, esse é o caminho, achei meu caminho, tal. E comecei a atender como terapeuta. Gente, até as revistas que eu saí eu tenho, ó. Ah, não, essa daqui eu não saí, essa daqui eu só guardei por alguma coisa que eu... Se tá aqui é porque tem alguma coisa que é útil pra mim. E as revistas que eu saí. Gente, vocês já leram esse livro aqui? Leiam esse livro aqui, esse livro é maravilhoso. Gente, eu vou juntando os livros. Ó, outro da Sônia Rich. Esse aqui já comprei para me preparar, porque eu tenho 53 anos, esse aqui é para mulheres 60 a mais. Eu falei, já vamos nos preparar. Eu quero ser uma véia saudável. E eu vou juntando os livros que eu começo a ler, tá vendo? Tudo eu comecei a ler, ó. Tudo com marcador. Esse daqui, que é muito bacana, de uma mentoria de DNA de talentos. E aí fica juntando ali. Então eu arrumei de outro jeito aqui, vou colocar esses 3 aqui. E eles vão servir de escadinha pro meu livro, que fica nos vídeos aparecendo como parte do cenário, né? Esse cenário aqui vocês conhecem, né? E eu coloco umas folhas de louro em tudo, porque eu tenho muito medo de barata. E imagina esse monte de cesto e de coisa, e de badulaque, e de livro. Se eu fosse uma barata, eu ia adorar essa mesa. Então eu vou colocando folha de louro, que é para as baratas não se animar. Que louro, a barata odeia cheiro de louro, entendeu? Então, se você quiser espantar a barata, você bota as folhas de louro. Ó, outra aqui, ó. Eu vou limpando, elas vão aparecendo. Daí eu vou socando onde eu acho que é um lugar que, se eu fosse uma barata, eu ia gostar de ficar. Eu ainda achei um marcador que eu vou deixar aqui. Enfim, aí comecei a atender. Tá escuro aqui, né? Mas não dá muito para arrumar a luz, vai assim mesmo. Vai escuro. Inclusive aqui tem minha pastinha de atendimento. Com todo mundo aqui, catalogadinho. Porque eu anoto à mão, tá, gente? Porque eu sou velha. E aí aí eu comecei a atender. E eu atendia também algumas pessoas pro bono. E teve uma em específico que, assim, me deixou muito incomodada. Muito incomodada. Foram muitos atendimentos e alguma coisa ali não estava certa, sabe? Alguma coisa errada ali não estava certa. E aí eu fiquei meio assim, não entendendo o que estava acontecendo. E daí, depois de mais uns 3 ou 4 clientes novos que chegaram, teve um dia que eu me vi não divulgando mais o serviço de atendimento, porque quando alguém marcava, eu começava a ficar ansiosa. E aí teve um dia em específico que o jeito que o menino chegou no meu inbox para marcar, eu tive dificuldade para dormir na noite seguinte. E eu falei, nossa, o que tá acontecendo que eu tô tão ansiosa? E eu tava ansiosa porque aí nessa hora caiu a ficha do que não tava dando certo, que começou a me incomodar desde a moça do pro bono. Não é culpa da moça do pro bono, mas ela foi meio que uma representação muito forte do que me incomodava. E o que me incomodava? Eu gastar minha pouca energia, que ainda é pouca, com pessoas que chegam no meu serviço de terapia, primeiro sem entender o que é a terapia integrativa. E eu já tentei explicar de todos os jeitos, e o problema não é a explicação, é a falta de disposição para entender. As pessoas não entendem que terapia integrativa é um complemento do tratamento. Então você precisa estar indo no médico, fazendo sua terapia com um psicólogo, e aí eu vou entrar como um complemento. A gente vai acelerar a sua terapia, eu vou te orientar a fazer a sua parte do tratamento, eu vou falar coisas que você precisa ver com o seu médico para que a gente juntos consiga inserir na sua rotina, para que você acelere da forma possível a sua recuperação. As pessoas chegavam em mim, muitas pessoas assim, batiam o olho num Reels que estava escrito burnout, não lia nem a legenda.
não lia bio, não lia post fixo, não lia destaque, não via vídeo, não via aula. Ia direto pro inbox. Ai, eu estou com burnout, você precisa me ajudar e não sei o quê. E aí eu percebi que mesmo quando as pessoas não chegavam assim, mesmo quando eram pessoas que já vinham me acompanhando, em 95% dos casos, graças a Deus 5% dos casos não, mas 95% dos casos era assim, eu juntei dinheiro para uma sessão. E a pessoa vinha com uma expectativa de que naquela uma sessão eu ia fazer uma mágica qualquer, piririm, pam, pum, e ia resolver o burnout para ela. E as pessoas muito frustradas em entender que o trabalho era delas, que eu não ia resolver. As pessoas chegavam em mim assim, olha, eu já fui em não sei quantos médicos, não, ninguém resolveu, eu já fui em não sei quantos psicólogos, ninguém resolveu. Então eu vim nesta única sessão, que é o dinheiro que me restou, para você resolver para mim. Era isso que acontecia. E eu falei, então tá, então eu tô ansiosa porque mais uma vez eu estou voluntariamente me colocando numa situação em que tá bom para todo mundo, menos para mim. E aí eu falei, eu preciso atender de um outro jeito. E é engraçado, gente, que eu disponibilizei formas de atendimento, né? No WhatsApp, através de vídeo, no Zoom. E todo mundo só queria marcar no Zoom. E eu botei um preço alto que era para as pessoas optarem das outras maneiras. Porque, sendo muito sincero aqui, gasta menos o meu tempo. Porque começou a ficar muito entediante eu falar as mesmas coisas para as pessoas em todas as sessões e ter as mesmas reações e perceber que a pessoa não ia fazer o que eu estava falando. Quando eu mudei para que eram sessões avulsas, né, e que aí, a partir dessa sessão avulsa, se fosse do desejo da pessoa e se eu percebesse que a pessoa estava disposta a fazer o trabalho, aí poderia virar um processo de terapia. E aí começou a dar certo, porque o que virou processo de terapia eram pessoas que estavam interessadas em resolver o problema, que estavam fazendo o tratamento corretamente e que estavam me acessando ali para o que eu podia ajudar, né? Sem expectativa irreal. Mas quando esse menino em específico marcou e eu vi que... Porque ele me chamou no inbox e eu falei para ele, vê os destaques, vê essa aula aqui, vê esse vídeo aqui, vê isso daqui, vê não sei o quê. E aí, se você continuar com dúvida, você me chama aqui. Porque eu vi que ele bateu o olho no Reels e ele queria saber coisas que eram básicas, que estão disponíveis gratuitamente. Ele não viu nada, ele falou que viu, mas ele não viu nada. E falou, não, eu quero marcar, já pagou, já mandou o comprovante e tal. E aí, gente, é assim, e as dúvidas dele eram dúvidas que estavam todas disponíveis no conteúdo gratuito. Todas. 80% ele matava já no destaque. E os outros 20% vendo, sei lá, 2 aulas gratuitas. É claro que se eu tivesse filho estudando, pequeno, se eu tivesse devendo, tivesse um aluguel pesado, é óbvio que eu me aproveitaria sim dessa tacanhice das pessoas, tá? Eu tô sendo muito sincera aqui nesse vídeo. Porque se a pessoa é burra o suficiente para não conseguir acessar uma coisa que está gratuita e ela está disposta a me pagar caro para que eu fale para ela o que ela poderia saber na hora, sem esperar o dia da sessão e gratuitamente, eu não vejo absolutamente nada de errado em eu simplesmente aceitar esse dinheiro e falar as coisas que ela, por ser burra, não acessou gratuitamente. O problema dela, entendeu? Não vejo nada de errado em fazer isso e se eu tivesse uma condição financeira diferente, eu faria. Como não tenho, estou aqui dentro dos meus privilégios e para alguma coisa serviu, eu quase morri de tanto trabalhar como publicitário na criação, principalmente no planejamento, ganha muito bem e não tem tempo de gastar, né? É ótimo. Eu falei, eu não quero gastar a pouca energia que eu tenho falando as mesmas coisas que eu falo o tempo inteiro. E aí eu decidi mudar, resumindo, né? Resolvi mudar a coisa toda. Ai, minha ovelhinha ficou... Sim, ainda não precisa tomar banho, minha ovelhinha. Ela mora aqui em cima dos meus livros. Ficou lá perdida. E aí eu falei, eu preciso colocar esse serviço de atendimento ao burnoutado no mundo de uma outra forma.
Então, eu fiz mais opções no WhatsApp, de atendimento pelo WhatsApp. Tirei o atendimento por vídeo, que eu vi que esse atendimento por vídeo não teve sucesso, não teve demanda. E pensei, de quando em quando, eu abro alguns horários no Zoom, quando eu me dispuser, tipo, essa semana eu vou atender 3 pessoas. Eu anuncio, ganho uma grana e gasto, sei lá, 3, 4 horas da minha semana fazendo sessões que vão ficar claramente posicionadas como sendo avulsas. Não vai ter processo de terapia depois. Porque eu acho que o que fez o copo transbordar foi que aquele menino que perguntou todas as coisas que estavam disponíveis nos destaques estava muito ansioso para fazer a terapia, entendeu? Ele não estava falando primeiro de uma sessão para ver quem eu sou, entender o que eu penso, como eu posso ajudar, se vale a pena. Não. Ele jogou dinheiro e falou: vamos lá, fazer. Quantas terapias você acha que eu tenho que fazer? Eu falei: eu não sei nem, eu não sei o que está acontecendo com ele, que tratamento ele está fazendo, eu não sei nada. Só que na noite seguinte, depois de eu ter percebido isso, eu continuava ansiosa, não tanto, mas eu falei: alguma coisa ainda está me incomodando. E aí eu fiquei pensando também que tem uma questão do TEPT, né? Eu já fiz aqui um vlog falando do TEPT, de insônia principalmente. São 2 TEPTs que eu desenvolvi, 2 TEPTs complexos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático complexo. Um foi por conta dos muitos anos que eu tive uma insônia muito severa e foi um sofrimento muito grande, foi um desespero muito grande para mim, em que eu não via saída, porque ninguém acreditava em mim. Foi horrível. Esse eu ainda não consegui vencer completamente. Já tive muitas vitórias. Muitas vitórias. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas. Ainda tenho medo de algumas coisas que podem se apresentar como ameaça para o meu sono. Barulhos que podem me acordar. Mesmo que hoje eu, quando acordo com um barulho, consigo dormir novamente, mas eu ainda fico. Outro dia começou uma obra no apartamento aqui da frente e quando anunciaram na véspera, eu fiquei super ansiosa na noite anterior. Ai meu Deus, todo dia eu vou acordar com o barulho da obra e aí se eu demorar para dormir, porque por conta do climatério tem dia que eu demoro 1 hora, 2 horas para dormir, às vezes dependendo da época do ciclo menstrual, dependendo de como tiver o hormônio. Ai meu Deus, eu vou ficar sendo acordada pela obra. E no final das contas eu fiquei tão desesperada que eu não ia dormir o suficiente até a hora que a obra começasse, que eu não dormi o suficiente até que a hora que a obra começou. Então eu ainda tenho isso. Acho que talvez seja a última coisa. E eu ainda preciso acabar de conseguir me livrar de um remédio natureba aí que me ajuda a dormir. E o TEPT, mas as outras coisas eu acordava, não dormia nunca mais. Eu precisei fazer um protocolo de reprogramação por neuroplasticidade, porque meu sistema límbico foi pro saco por conta de um tratamento errado a que eu fui submetida. Aqui no descritivo eu deixei os links dos episódios da minha história com burnout, eu conto isso lá. E aí chegou uma hora que eu já estava fazendo esse protocolo, fazia 1 ano. E depois do 9º mês, era claro pra mim que eu não precisava mais fazer. Mas se eu não fizesse, eu ficava muito ansiosa e não dormia. Gente, olha, foram várias coisas. Eu também tinha um outro remédio que eu já me livrei, que era um remédio para dor de cabeça, que eu meio que no desespero comecei a tomar, e aí eu comecei a acreditar que sem ele eu não dormia. Eu entrei numa... Gente, foi punk o negócio da insônia. Foi punk o negócio da insônia. Eu dormia com um travesseiro em cima da cabeça, edredom em cima da cabeça, para tentar abafar o barulho. No vlog eu inclusive mostro isso, que já era uma vitória, que eu já tinha conseguido me livrar, eu não durmo mais com coisa em cima da minha cabeça. Mas o TEPT relacionado ao trabalho, ele me deixou o seguinte problema. Quando eu termino de trabalhar, mesmo que eu tenha trabalhado 1 hora no dia, se na hora que eu termino essa 1 hora de trabalho do dia, falta muito pouco tempo para eu ir dormir, e nós estamos falando aqui de pouco tempo, 3 horas, tá? Não é pouco tempo, meia hora. Tipo, eu vou dormir meia-noite, eu acabei de trabalhar 11h30. Não, acabei de trabalhar 9 da noite. Tenho 3 horas até a hora de eu dormir. Isso não é suficiente. Eu entro numa ansiedade que me acompanhava quando eu trabalhava em agência. Eu não tenho vida, nunca mais vou ter vida.
a minha vida vai ser ficar trabalhando, não ter mais tempo para a minha vida pessoal, eu não vou mais conseguir dormir o suficiente, que era o que acontecia, né? Virava 3 noites trabalhando, dormia 2, 3 horas e já saía correndo porque tinha que trabalhar, tinha chegado de madrugada, enfim, eu ensinei meu corpo a não dormir e na hora que começou a fadiga, isso virou um enorme, enorme problema. E eu percebi que eu ainda, se eu acabar de trabalhar muito em cima da hora de dormir, eu entro nessa ansiedade. E eu comecei a achar que atender as pessoas, e se eu ligo ali o Zoom, gente, eu não vou ficar preocupada se tá 1 hora, se já deu 1 hora. Eu sempre passava de 1 hora para 1 hora e meia, 1 hora e 40. Eu tô ali para ajudar a pessoa, afinal de contas, né? E quando desligava, eu tava meio, ai meu Deus, tenho pouco tempo para ir dormir, 3 horas. Eu comecei a ver que não estava bom para mim em vários aspectos, entendeu? Mas eu acho que no fundo eu não queria fazer isso. Porque se eu quisesse, eu teria arrumado um jeito, eu teria começado a atender mais cedo, faria outros horários, prestaria atenção no limite de tempo. Eu não sei. Mas eu acho que no fundo eu estava muito desmotivada em ter sessões que eram meio a mesma coisa, né? Não as que viraram terapia, mas as sessões avulsas. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falo para todo mundo. E eu vejo no olho da pessoa que não é aquilo que ela quer ouvir. Então, como eu não tenho como fazer uma pessoa primeiro entender quem eu sou para depois marcar uma sessão, eu falei, eu preciso aceitar que hoje não é assim que eu gostaria de trabalhar. Então eu comecei a pensar em soluções e aí eu falei, já sei, eu vou fazer outros aulões, mais aulões, cobrindo mais temas, com mais profundidade e as pessoas vão ter esse conteúdo à mão, não vou pesar a mão na hora de precificar e elas vão poder ter as respostas que elas precisam imediatamente. Era 350 a sessão no Zoom, vai ser uns R$ 50 o aulão. Então são R$ 300 a menos e não precisa esperar a hora da sessão, o acesso é imediato, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E eu vou falar nessa aula exatamente o que eu falava no Zoom, porque era a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Então eu vou fazer aulões com o conteúdo que as pessoas sempre demandaram de mim, como ajuda. Então esses são os pontos que as pessoas precisam de mais ajuda. E aí eu vou fazer esses aulões e a partir daí eu vejo o que eu vou fazer. Eu estou querendo fazer uma imersão em que a gente troque figurinha e eu vou ensinar toda a minha prática de saúde física e mental para as pessoas que estão passando por uma recuperação de burnout, ensinando, abrindo live, respondendo as coisas. E aí a gente chega no meio do caminho entre um conteúdo que já está... O barulho é da obra do apartamento da frente. Do conteúdo que já vai estar disponível e de uma linha direta comigo, né? E aí, mais pra frente, talvez eu ache uma nova forma de passar esse conteúdo pra frente, de ajudar as pessoas. Mais pra frente, talvez eu volte a me posicionar como terapeuta e não como facilitadora. Eu não sei. Uma coisa que o burnout me ensinou é que às vezes a gente tem um objetivo e a gente fala, pô, eu vou nesse caminho para chegar naquele objetivo. E aí no meio do caminho alguma coisa desvia ou tem um atalho e a gente fala, não, meu objetivo é aquele. Eu já aprendi a ser flexível. A gente sai de casa para chegar num lugar e daí no meio do caminho tem uma obra, tem um acidente, a gente acha um caminho mais bonito, tem uma intuição e aí a gente descobre que aquele primeiro objetivo era um pretexto da vida para que a gente encontrasse no meio desse caminho uma outra coisa que a gente não tinha pensado ainda. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de fazer tal coisa como uma nova carreira profissional. Bacana. Então, vamos fazer essa coisa. E no meio do caminho, você descobre uma segunda coisa que nunca tinha passado pela sua cabeça, que parece muito mais legal e mais adequada a você, que você fica muito mais feliz e animado.
mas que se você não tivesse começado aquele caminho para a primeira coisa que você pensou, você jamais chegaria nessa possibilidade dessa segunda coisa. Então, hoje, o que eu decidi é, estou escrevendo os aulões, estou atendendo até lá, pelo WhatsApp. Na hora em que eu lançar os primeiros 4 aulões que eu vou lançar juntos, eu provavelmente vá temporariamente extinguir esse atendimento de serviço direto. Vou fazer depois mais 3 aulões, quero fazer essa imersão. Quero ainda, em algum momento, fazer uma mentoria para ajudar quem já está na fase de pensar em voltar a trabalhar, em querendo mudar de carreira, com dúvida de saber como é que se mantém uma rotina saudável mesmo voltando para o trabalho, né? Porque é muito fácil voltar aos velhos hábitos. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Só sei que eu, fazendo vídeo, fazendo aula, escrevendo aulão, gravando as coisas, gente, fico muito feliz. Fico muito feliz. E, no fundo, o trabalho de atendimento não permitia que eu mergulhasse da maneira que eu acho que precisa ser feita na parte de entender como eu vendo as coisas, porque eu nunca tive um trabalho de venda. Eu sempre fui uma pessoa com síndrome do impostor, que tem uma noção de merecimento baixa. Eu acho que eu preciso aprender essas coisas e não tem jeito melhor do que botar a cara no mundo vendendo as coisas, ainda mais na internet, que a gente põe as coisas para vender, o pessoal já porque na internet só tem charlatão que quer ficar rico às nossas custas e tal. Eu aprendi muito, muito sobre validação dentro de mim, lidando com essas pessoas, com os haters, com as agressões. Hoje eu tiro de letra, graças a Deus, já me machucou demais, assim. Mas hoje eu só acho ridículo. Juro por Deus, eu só acho ridículo. Então, meu objetivo hoje é terminar esses aulões, lançar esses aulões e aprender a vender esses aulões. E com esse processo, aprender o que eu mereço e o meu valor e a botar preço nas coisas. Porque mesmo que eu estivesse colocando um preço bacana nas minhas sessões de terapia, no fundo eu ainda tinha uns momentos que eu falava, ai, será que vale tudo isso? Então eu preciso olhar para isso dentro de mim. E aí, uma vez que isso esteja resolvido dentro de mim, uma vez que as coisas comecem a tomar esse rumo e as aulas comecem a vender e as pessoas comecem a se acostumar com esse lado facilitadora e não com o lado terapeuta, daí eu vejo o que eu vou fazer. Pode ser que daqui a um tempo eu fale, bom, gente, seguinte, eu vou atender como terapeuta de novo, me posicionei de outro jeito, aprendi tal coisa, arrumei a minha agenda de uma maneira que ficou bom para mim também, não só para os outros, né? Não sei, tudo pode acontecer, mas hoje eu deixei de falar sou terapeuta, apesar de continuar sendo, e me coloquei como facilitadora, ou seja, eu vou ajudar as pessoas. O tratamento para burnout tem 3 frentes, né? O tratamento médico, a terapia e a mudança de estilo de vida, de rotina, de ritmo, de padrão de pensamento, de aprender a agradecer, a perdoar o passado, etc, etc. A minha proposta desde sempre foi, eu te ajudo nessa sua parte do tratamento. Você vai no médico, você vai no terapeuta, no psicólogo, e eu te ajudo nessa parte do tratamento. Talvez me posicionando como facilitadora fique mais fácil para as pessoas entenderem que eu ajudo nessa parte do tratamento. E uma vez isso mais digerido, mais bem compreendido, na hora que eu volto falando, vou atender como terapeuta de novo, fique melhor essa relação entre uma pessoa completamente perdida, que não sabe nem quem eu sou, e eu atendendo como terapeuta, ou uma pessoa que já não tem mais vontade de tentar nada porque ficou muito frustrada nas tentativas que fez nos médicos e nos psicólogos e espera de mim um milagre, que é isso que as pessoas esperam. As pessoas esperam assim, olha, tem essa 1 hora de sessão que é o que eu posso pagar, que eu gastei todo o meu dinheiro nos médicos errados, então eu espero que nessa 1 hora você resolva pra mim. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma varinha de condão e fazer plim! Vou cantar pra subir? Ei, sai, burnout! Ei. Não tem o que eu possa fazer. O que eu posso fazer é ajudar você a fazer um tratamento correto. A fazer desse tratamento uma coisa muito eficiente. Então, eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa.
Mas eu acho que me posicionando com um outro nome e disponibilizando o conteúdo, que para mim é muito repetitivo e entediante, para quem não teve ainda contato com esse conteúdo e precisa dessas respostas, eu acho que vai ficar bom. Eu acho que eu vou aprender coisas que faltam eu aprender em mim, em relação a merecimento, em relação a venda, em relação a valor. E aí depois a gente vê o que vai acontecer. E, sei lá, faço um novo Fazendo e Falando, que a mesa precisa ser sempre limpa, contando como vai ser a partir dali. Hoje é isso. E claro, né? Todo o trabalho tem aqui um avisinho para mim, fazer pausas. Que, gente, quando eu começo a escrever, eu não paro nunca mais, eu fico. Então eu preciso de um despertador que fale, agora para. Vai fazer sua meditação, vai olhar na janela, vai fazer o que você quiser. E aí daqui meia hora você volta. Eu falo, tá bom. Nem sempre. Às vezes eu falo, não, tô indo, e vou mais um pouco. Mas geralmente eu obedeço porque todo esse processo de questionamento, na verdade, começou porque nesse dia que eu fiquei ansiosa e comecei a pensar o que está acontecendo, eu, na verdade, tinha exagerado, tinha trabalhado muitas horas sem pausa, justamente porque eu ia atender o menino e queria acabar umas coisas antes e tal, e vi que eu tinha exagerado, que eu tinha passado do ponto, que eu tinha tido uma recaída em velhos hábitos e ao invés de priorizar o meu bem-estar, de pensar no meu limite de fadiga, eu tinha só querido acabar logo o que eu queria fazer, acabar tudo naquele dia, acabar na hora que eu achava que eu tinha que fazer e tal. Eu acabei ficando muito cansada e no final das contas, se eu não me engano, eu achei que era uma fadiga e no fim era um cansaço que foi por conta do climatério. O climatério dá umas quedas de energia assim do nada que não necessariamente tem a ver com a fadiga do burnout, mas tem dias que é muito difícil discernir uma coisa e outra, né? Eu acho que no final das contas nem era uma fadiga por eu ter exagerado, era mais um cansaço, um desânimo do climatério, mas que acabou me chamando a atenção para a ansiedade que eu estava sentindo e a partir daí foi que eu entendi qual estava sendo o problema e fui procurar uma solução para que ficasse bom para mim também, né? Eu passei a vida inteira fazendo as coisas que são bom para os outros, que ajudam os outros, que é legal para os outros, que os outros querem, que os outros esperam, e nunca estava bom para mim. Já vimos o resultado disso, falamos sobre isso aqui nos vídeos e nas aulas. Então eu falei, não, você precisa, Roberta, aprender que a prioridade é você, é o seu bem-estar, é a sua saúde, é a sua energia. Não é uma questão de ser egoísta e falar, tá bom pra mim, foda-se se tá bom pros outros. Não é isso, mas precisa estar bom pra mim também. Então eu estou arrumando jeitos de ajudar as pessoas e de que fique bom pra elas também. Sinceramente, eu acho até que fica melhor, porque é mais barato, mais imediato, com o mesmo conteúdo. Acho que as únicas pessoas que saíram perdendo nessa minha decisão são aquelas que pretendiam fazer o processo de terapia e que tinham entendido exatamente o que eu poderia ajudar né, a elas nisso. E isso é uma coisa que me fez ficar meio sem querer mudar o esquema, entendeu? E aí eu falei, não, gente, não pode estar só bom para os outros, tem que estar bom para mim também. Não pode estar bom só para os outros, não pode estar bom só para mim, precisa estar bom para todo mundo. É óbvio que é impossível agradar todo mundo e vai ter gente que vai falar, não achei que assim ficou bom para mim. Bom, que pena, mas para a maioria das pessoas ficou e para mim também. E hoje a minha prioridade, mais do que nunca na minha vida, tem que ser a minha recuperação. Eu preciso ajudar o meu corpo a se recuperar. E não desafiar ele, quero ver você se recuperar mesmo assim, vai, toma, jornadas grandes de trabalho, cansaços e... Não. Então, agora, assim, eu acho que tá bom pra mim. Mais pra frente, o que vai acontecer? O que vai mudar? Não faço a menor ideia, mas aí quando eu souber e quando eu sentir necessidade e arrumar uma solução, eu venho aqui e conto.